Rossi é o grande vilão do Flamengo. No meu pensamento, imperdoável. O Rossi comete um erro que ele faz uma petaquinha com a bola. Caralho, Rossi é um fla-flu, você tá perdendo de 1-0. Rapaziada, essas falhas de arbitragem e atuação do Flamengo em campo estão dando o que falar. É impressionante tanto a atitude dos árbitros quanto a do Flamengo em campo, nessa reta final. Bora ver o que o Mauro César Pereira e o Rica falaram sobre isso. E você que é novo no canal já vai se inscrevendo e deixando o seu like. E bora pro vídeo. Vamos lá. Nesse jogo, por conta da data FIFA, não estavam nas condições ideais, que voltavam de viagem, jogaram na véspera do jogo, ou, enfim, o Varela, o Alexandro, o Arrascaeta, o Carrascal, o Plata e o Vinha. 6 jogadores, né? Danilo. Todo, E o Danilo. E o Danilo. E o Danilo, 7 jogadores. Então, e ao todo, ele não tinha contundidos ou não estava nas melhores condições, Varela, Ortiz, Alexandre, Jorginho, Danilo, Arrascaeta, Carrascal, Pedro, Plata, De La Cruz, Alan e Vinha. A maioria envolvidos em data FIFA. Eu acho que num cenário como esse, aí vem uma questão que eu acho que o Felipe Luiz precisa rever. Ele tem que jogar de outras maneiras. Não vai conseguir ser o time que ele gostaria, que constrói com zagueiros e volantes, que pressiona o adversário no seu campo, etc. Então acho que falta o Felipe diversificar a forma de jogar e entender que em alguns cenários ele não vai conseguir colocar em campo aquilo que ele considera o ideal, porque o time não é o ideal. O Flamengo depende muito de volantes e zagueiros para construir jogadas. Se você não tem esses caras, ou vários deles estão fora, a coisa acaba realmente ficando muito complicada. O time tem que jogar de outra maneira, talvez um pouco mais, entre aspas, simples. O Fluminense se preparou muito para o jogo, jogou melhor, está numa boa fase, né? E conseguiu uma vitória justa sobre o Flamengo. Agora, acho que o Felipe precisa rever alguns conceitos, tentar usar o elenco de outras maneiras. A questão do Juninho, por exemplo, o lance do gol do Flamengo, do pênalti, acontece porque o Juninho estava em campo. Ele pode não ser excepcional e tal, mas é o que ele tem, foi o que ele escolheu. Ele quis o Juninho no começo da temporada. E é o Juninho que cabeceia muito bem, inclusive a bola que o Fábio faz uma grande defesa, na sequência o René faz um pênalti, depois de uma pichotada, acaba fazendo um pênalti, fazendo uma defesa com o braço direito, né? Então, o que se viu foi um primeiro tempo avassalador do Fluminense, muito superior. E o João Vitor tem muita responsabilidade do Felipe Luiz, porque no começo do ano, o Flamengo tinha os 2 Léo e o Danilo. E o Flamengo apostou no João Vitor. E o João Vitor queimou uma etapa. Ele fez 18 anos em 1º de janeiro. Ele foi do Sub-17 para o profissional. Ele praticamente não jogou em Sub-20. Tá? Ele foi escolhido porque ele é o zagueiro mais técnico, com mais saída de bola. Mas ele é muito menino. E durante esses quase 11 meses de preparação, claramente ele não foi preparado para esse momento em que surgiu, e em algum momento surgiria, a necessidade de escalá-lo, e ele não estava pronto. Falhou contra o Sport e falhou no Fla-Flu. Ele faz um passe por dentro da defesa do Flamengo do primeiro tempo, quando estava 0-0, que foi uma assistência para o Martinelli, que chutou para fora. Uma coisa, assim, é muito evidente que ele está nervoso, a bola está queimando no pé dele. Agora, repito, ele tem 18 anos, é um garoto. E nem todo mundo com 18 anos está preparado para uma pressão como essa. Então, acho que aí o Felipe errou. Tinha que, no meio do ano, já ter feito uma variação mais... Porra, principalmente contra o Fluminense, né? Poderia colocar ele em qualquer outro jogo, mas tem que colocar logo no contra o Fluminense, aí também é complicado, né? Mais concreta sobre o estado de técnico e psicológico do garoto, pois ele está pronto para assumir a responsabilidade quando fosse necessário. E se fosse o caso, contratar um zagueiro na janela do meio do ano. Não foi feito. O Flamengo tem outro zagueiro que é o Iago, que não é tão técnico, mas é de mais imposição física, bom do jogo aéreo, que é capitão do time, capitão de seleção sub-20, bate pênalti, faz gol de cabeça a beça. É um cara de personalidade, fez gol de cavadinha naquele Mundial lá contra o Barcelona, nos pênaltis. E esse cara foi quase que descartado. Ele pode não ser tão técnico quanto o João Vitor, mas talvez tivesse mais maturidade em 20 anos, personalidade para segurar uma bucha dessa. E tem um detalhe, jogar na zaga do Flamengo é muito mais complicado do que ser zagueiro jovem ou veterano em zagas que atuam de times mais protegidos. O Flamengo tenta jogar no campo do adversário, o Flamengo tenta sair jogando com os seus zagueiros, então é mais desafiador. E ele sabendo o técnico, o modelo de jogo dele desafia os zagueiros, ou ele conta com um cara pronto, maduro, ou então realmente tem que ter a convicção de que o jovem está preparado. Ele não estava preparado, está sendo exposto. É uma maldade que parte da torcida faz com o menino. Agora eles vão ter que tomar um cuidado muito grande com ele, né? Tirar um pouco de cena, preparar melhor, conversar com ele, tratar da cabecinha dele, senão o garoto vai ficar inseguro mais ainda. Então acho que o Felipe foi mal no jogo. Agora, o Rossi é o grande vilão do Flamengo.
né? Em que pese a vitória do Fluminense, justíssima, na minha opinião, pelo segundo tempo muito superior, e por ter se apresentado e se defendeu bem na segunda etapa, né? Nem estou falando do pênalti lá, o que restou da central do apito fez uma malabarismo para dizer que não foi nada. Essa assim que chega a ser uma peça de comédia. Tiraram até o caso Eduardo Mansur, que é um cara ponderado um pouco assim, chegou a ficar meio nervoso, Mansur. Mansur nunca fica nervoso. Mansur é um cara calmíssimo. Como assim? Porque o Bruno Henrique, ele faz a proteção, a parede. Ele tenta fazer para ganhar um escanteio, toma um chute. Mas, enfim, nem vou me aprofundar nessa discussão, porque até é bobagem discutir isso aí na minha visão. Mas o Rossi foi um vilão que cometeu uma falha, no meu pensamento, imperdoável. Imperdoável. Já tinha falhado outras vezes, já tinha ameaçado a ser entregada com os pés e continuou fazendo essa pataquada. Se o Flamengo tivesse um goleiro reserva competindo com ele por posição, pronto para entrar, goleiro experiente, bom, e não tem, o Matheus Cunha até vai sair do clube, tudo indica, no final do ano, e não é um goleiro desse nível, eu acho que ele tinha que ser barrado para o jogo de amanhã. Sério, é que não tem outro. Então vai ele mesmo. Porque o que ele fez foi de uma irresponsabilidade inaceitável. O Flamengo pode amanhã perder o campeonato por um ponto. Mas eu vou falar pra você, já era nítido que isso ia acontecer em algum momento, né? De todas as bolas que o Rossi recebe na defesa ali, que essa dominância dele, essa segurança muito forte, que ele tem essa frieza, cara, era óbvio que isso em algum momento ia acontecer, pô. E isso vai estar na conta dele. O que ele fez não é tolerável num jogo profissional. Isso é um absurdo que ele fez. A bola podia sair pela linha de fundo, ele podia tentar um chutão para a lateral, ele tentou dominar, e o Serna, ele pressiona, repara como o Serna continua na jogada, porque sabe que a pataquada pode acontecer. Ele vem ensaiando isso há muito tempo. Aí no final do jogo, dá entrevista, eu soube até que ele pediu para dar entrevista, eu assumo a responsabilidade. Amigo, o que adianta você assumir a responsabilidade? Porque se vira 0-1, e também se não assumir, a vontade de um gol do Fluminense, no segundo tempo tem um outro cenário. E assim, o Fluminense merecia até os 2-0, mas não tinha feito 2-0. Então ele simplesmente comprometeu o Flamengo no campeonato, possivelmente no campeonato, com essa falha. Essa falha não pode ser tolerada no futebol profissional, é o que eu penso. Mas não tem outro, então ele que vai ser o goleiro amanhã. O que ele fez, não tem perdão. O Rossi comete um erro que ele faz uma petaquinha com a bola. Caralho, Rossi é um fla-flu, você tá perdendo de 1-0. Sei lá, chuta pra cima, joga pra fora, faz qualquer coisa, mas o que foi o que ele domina? Foi um erro, não tô te condenando pelo erro, mas você não tá sentindo o tamanho do drama daquilo ali, do tamanho de um Fla-Flu? Então, às vezes, cara, eu acho que hoje em dia a gente vive um momento onde o Palmeiras perde pro Santos na Vila Belmiro e é um absurdo. E não é um absurdo você perder pro Santos. É errado, né? É muito ruim você empatar com Vitória. Mas não é errado, não é um absurdo você perder um Fla-Flu, não é um absurdo você perder pro Santos na Vila Belmiro. Essa é a graça do campeonato. Então acho que hoje o Flamengo errou por isso e o Fluminense ganhou por isso, porque o Fluminense entrou pilhado. O Fluminense não é melhor do que o Flamengo, obviamente, o elenco é muito inferior, mas ele entrou para jogar um jogo o tempo inteiro extremamente atento e sério. E o Flamengo entrou no primeiro tempo não. Quando ele se ligou, tava 2-0, não conseguiu virar. Achei pênalti, o marcado do René? Achei. Achei o do Thiago Silva? Achei. Acho um escândalo, um absurdo? Não, mas eu marcaria o pênalti, tá? Então tem essa daí também para dar uma chorada aí, se a galera quiser. O campeonato segue aberto, porque o Palmeiras deu uma tropeçada, caso contrário o Palmeiras teria uma vantagem considerável, porque cada vez faltam menos jogos, e eu sigo achando que o campeonato se decide contra Grêmio e Atlético Mineiro, quando Palmeiras e Flamengo jogam contra Grêmio e Atlético Mineiro na rodada 36. Mas rapaziada, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para fortalecer aqui, beleza? Valeu e tamo junto, até o próximo.